Hoje, gente, a gente vai falar de gírias. Gírias que é um negócio, olha, tão legal e ao mesmo tempo tão difícil. É um obstáculo para nós brasileiros falar um bom espanhol, um espanhol informal com tantas e tantas gírias diferentes. Então esse tema da live de hoje é para te ajudar com isso e realmente usar gírias de uma maneira eficiente, certo? E aqui eu quero mostrar para vocês várias gírias que são as mais usadas, então você vai poder usar em vários países, independente para onde você for, com quem você estiver falando. Então já tem aí o teu bloco de notas, o teu caderno de espanhol para você anotar essas palavras, que eu vou dar vários exemplos, vou te explicar como usar para aos pouquinhos essas gírias já irem fazendo parte do teu vocabulário, certo? E aí, eu quero falar com vocês sobre esse uso das gírias que às vezes dá alguns probleminhas, né? E a primeira coisa é o porquê que a gente tem que aprender gíria, esse tem, entre aspas, né? Não é que você é obrigado a falar gírias, mas como que essa gíria deixa o teu espanhol mais fluente? Primeiro, gente, gíria é algo muito particular. Então, mesmo aqui dentro do Brasil, a gente tem gírias muito regionais. Então a gíria do norte é diferente da do nordeste, que é diferente lá da Bahia, que é diferente do Rio Grande do Sul. Então é muita gíria diferente que a gente tem no mesmo país. Imagina de um país para o outro. Apesar de todos os 21 países falarem espanhol, eles têm cada um as suas gírias. E cada região de cada um desses países tem as suas próprias gírias. Então é muita coisa. É muita gíria diferente. E nós, brasileiros, como quedamos? Como que a gente fica no meio de tudo isso? Com tanta gente falando uma coisa, esse fala outra. Ah, no México fala assim, lá na Espanha fala de outro jeito, na costa, na... Como se diz em português? Me fugiu a palavra. No litoral. No litoral se fala de uma maneira, no interior se fala de outra, em cidade grande de uma forma. Então é muita coisa diferente. Mas nós, brasileiros, podemos sim nos apropriar de algumas gírias para usar no nosso espanhol. Então, é algo que a gente vai cultivando ao longo do tempo que você vai estudando espanhol, tá? Então, primeira coisa, ponto dessa live, esse ponto-chave da live. Esquece que você tem que ficar sabendo gíria de um país determinado. Putz, vou viajar, vou para Espanha, preciso das gírias da Espanha. Agora eu vou para o México, vou aprender as gírias do México. Você não precisa ficar bitolado em aprender as gírias só daquele lugar. Ah, eu só vou falar espanhol da Espanha agora, só gírias da Espanha. Não é assim que funciona, tá? Então aqui eu vou mostrar várias gírias diferentes para vocês. Muitas delas são usadas em vários países, outras diferenciam, mas você não necessariamente tem que ter um espanhol só de um lugar. Você não é nativo, você é brasileiro, então você pode se apropriar da gíria que você quiser, da gíria que você gostar, tá? Essa é a primeira dica de hoje para você ter esse espanhol mais solto, mais fluido, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria contar para vocês é a minha experiência com essa história de gíria. Então eu não aprendi gíria porque eu estudei um espanhol muito formal. E estudei o espanhol tradicional mesmo, sabe? 2 vezes na semana e tal. E a gente só via a gramática, principalmente ficava ali decorando conjugações e tal. Então eu não tive muito contato, não aprendi com gírias dessa forma. E quando eu estudei espanhol, lá em 2008, eu acho, 8 ou 9, as mídias em espanhol já não eram assim tão bombadas como elas são hoje em dia. Então não tinha, o reggaeton não era famoso do jeito que é agora. As séries, só chegava séries e filmes, tudo norte-americano. Então, para assistir alguma coisa, você tinha que realmente procurar, querer mesmo assistir, achar alguma coisa e baixar naqueles sites de baixar filme, que você entra e zica o teu computador inteiro, aperta 1000 janelinhas e aparece um monte de vírus. É bem assim que era o jeito de estudar. Então, ficava muito difícil você ter esse contato com as gírias.
E eu nunca soube exatamente a importância da gíria na hora de falar espanhol. Então isso foi muito difícil quando eu cheguei lá, porque eu descobri na marra que o espanhol de la escuela era totalmente diferente do espanhol de la calle. Então o espanhol que eu aprendi, eu cheguei lá e eu quase não consegui usar, porque eu não tinha fluidez, o negócio não ia, as pessoas não falavam do jeito que eu aprendi. Então elas falavam muita expressão, muitas gírias no meio que eu não conseguia entender, e isso me travou muito. Foi muito difícil no começo, eu consegui aproveitar o intercâmbio por causa disso. E muitas coisas a gente acabava traduzindo, sabe? Então eu ficava prestando atenção. Então eu comecei a anotar todas as gírias que eles falavam e ver, isso foi nesse contexto. Agora ele usou de novo, mas foi num contexto diferente. E eu comecei a relacionar as gírias que eles usavam com as gírias que eu já falava no português. Eu particularmente falo muita gíria, então para mim me fazia muita falta saber a gíria. Saber palavrão, saber xingar, saber as gírias. Então eu falava espanhol tão engessada, sabe? Parecia que nem era eu falando. Então eu não conseguia fazer uma brincadeira, não conseguia falar de uma maneira informal. E aí, aos poucos que eu fui realmente fazendo esses links, essa gíria que eu uso aqui no português, quando eu quiser falar isso, eu posso usar essa gíria no espanhol. E isso foi me dando N benefícios. Então foi um estudo meio a longo prazo, né? Até eu descobrir que era isso que eu precisava fazer. E me trouxe vários benefícios. Porque foi assim que eu conseguia me expressar melhor no espanhol. Falar o que eu queria falar, do jeito que eu pensava, sem ter que ficar medindo as palavras ou usando palavras, só as palavras que eu já sabia, muito formais, muito tradicionais, sabe? E é isso que eu ensino hoje para os meus alunos do curso Espanhol na Sua Viagem. A gente tem aulas de gírias, aulas de expressões, para que eles também consigam fazer essas mesmas relações que eu fiz no espanhol. Então eu ensino eles como fazer para eles terem esse espanhol mais solto, mais informal, realmente falando com fluência. Para mim, falar com fluência é falar o que você quer, da maneira que você está pensando e sem ter travas. Isso para mim é fluência, sem você ter que falar, é obrigado a usar aquela palavra porque você não sabe outra. Então nisso as gírias são muito, muito importantes, tá? E a primeira coisa de tudo que a gente vai começar a conversar aqui é o que é gíria. Me conta aqui no chat o que é gíria para você. Tem várias definições, mas eu quero saber o que significa para você uma gíria. Então vamos lá, gente. Gíria é uma palavra, uma linguagem totalmente informal. Normalmente são palavras que nem existem, algumas vezes até uns neologismos, extremamente regionais, depende da onde você tá, do território, ou também do teu convívio. A família tem muita influência nas gírias que você usa. Então aqui, gíria é uma linguagem informal, totalmente informal. Então você tem que ter cuidado para usar ela. E ela varia demais da onde você tá, com quem você anda, com quem que você convive, qual é o teu meio, no que você trabalha. Tudo isso influencia nas gírias que você vai usar. Com certeza eu falo gírias que vocês não falam e vice-versa. Então depende muito, é muito pessoal as gírias. E aqui, quando que gíria não é importante? Quando que a gente não tem que dar importância para gíria? Por exemplo, se você quer fazer uma prova do DEL, que é a prova de certificação do conhecimento no espanhol. É tipo o TOEFL do inglês, mas é a do espanhol. Nessa prova, eles cobram o espanhol acadêmico, o espanhol formal. Ali você não vai precisar de gíria, porque você precisa estudar a gramática a fundo, entende? Então não tem necessidade, ali você não vai usar. Por exemplo, se você vai fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, são todas linguagens formais que você não vai usar. Mas eu tenho certeza que 100% de vocês, ou quase 100% de vocês que acompanham aqui o canal, é porque vocês querem conversar em espanhol.
E dentro da conversa em espanhol é muito necessário que você saiba as gírias, para você realmente ter fluência, ter um melhor entendimento e falar melhor, tá? Então, se você quer falar, quer conversar, aqui esse é o canal para você, porque aqui eu ensino várias coisas da linguagem informal do espanhol, tá? Que vocês eu tive muita dificuldade de encontrar isso quando eu fui morar fora. Então é uma missão trazer aqui para vocês não terem a mesma dificuldade que eu tive quando eu fui morar fora. O que acontece? Quando você tá querendo aprender gírias e quer ter um espanhol mais solto, muita gente começa a repetir as gírias que vem em série, ou que escutou algum hispano falar numa viagem, viu numa música de reggaeton, porque tem muita gíria lá no reggaeton, e você acaba pegando a tradução literal daquilo, e muitas vezes não significa exatamente como está na tradução, principalmente se falando de música, tá? Então você realmente precisa conhecer o uso dessa gíria em mais de um contexto, para você ter certeza do que ela significa. Então se você está conversando com alguém, você foi viajar e a pessoa falou alguma gíria, pergunta assim diretamente. O que significa e quando você usa essa gíria? Aí você tem uma clareza maior do que ir lá colocar no tradutor, porque muitas vezes o que dá ali no tradutor é furada, principalmente se tratando de gírias. Palavras normais do vocabulário do espanhol, o tradutor já traduz de uma maneira errada, imagine gírias, né? E aí, o que você ganha com isso? Um ponto principal para mim, que é quando você realmente sabe usar gíria, é você ser você. É você não ter que ficar repetindo palavras que as outras pessoas usam. Você pode ter a tua própria maneira de falar espanhol. Até na live que eu fiz sobre sotaques, isso é uma das coisas também muito legais. Além do sotaque, você tem a tua própria maneira de falar. E isso você desenvolve com as gírias. Então aqui, pra gente fazer um exercício bem legal, eu quero que você pense em 5 gírias que você usa no português. 5 gírias que você usa, as mais usadas. Para tudo você usa aquelas gírias. Coloca aqui no chat que a gente vai conversar sobre elas. Então, é muito importante esse primeiro passo. Identificar as gírias que você mais usa no português. Para você poder transformar, digamos assim, para você poder traduzir elas no espanhol. Porque essas gírias que você mais fala no português são as que vão te travar na hora de falar o espanhol. Então você tá ali todo empolgado conversando, você quer falar aquela gíria, putz, não sei como eu falo isso em espanhol. E aí pode ser que você caia numa palavra errada, pode ser que você caia numa palavra que tem doble sentido, ou então pode ser que você caia numa palavra que seja realmente, pues, muy fuerte, então que tem uma conotação sexual, alguma coisa assim. Então a primeira coisa, você tem que separar as gírias que você mais usa no espanhol.